Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, trato de algum tema vinculado à educação e vou falar sobre o quinto encontro anual da Meta-Rede TIC no Brasil, que ocorreu na quinta e sexta-feira na Unisanta, com a participação e coordenação do SEMESP, um evento realmente muito interessante, sobretudo pela atualidade do tema, né, que é o impacto da inteligência artificial na educação superior. Estamos vivenciando essa realidade, né? O chat GPT é uma realidade e uma discussão de como isso é utilizado e se tem questionamento sobre uma série de coisas hoje em dia, né? Se tem plágio, se não tem. Então, muito interessante realmente o evento, né? E eu vou fazer um pouco do resumo do evento, baseado em três partes. Primeiro, na palestra do Francisco Pedró, que é o diretor da Exalc Unesco. Né? Ele apresentou uma série de pesquisas que realizou sobre a utilização da tecnologia, o avanço da utilização da tecnologia, os impactos relativamente a isso, os custos, né, diferentes em cada país de investimento nessa área. E, ao mesmo tempo, foi muito interessante porque ele acabou fazendo enquetes sobre alguns temas vinculados à inteligência artificial com o público presente. E chama realmente a atenção dos resultados da enquete presente. Né? Primeiro, foi perguntado como utilizar, né, a inteligência artificial. E os participantes colocaram que 20% para a gestão, né? 20% para o ensino, 17% não utilizar, não irá utilizar, e 34% está avaliando o que fazer, se vai utilizar ou não. É muito interessante isso, que demonstra que há ainda muito o tema ainda precisa ser muito bem amadurecido em relação a como utilizar, de que forma utilizar, e ainda mais ainda o quanto isso vai impactar positivamente ou negativamente. Né? Tem até os que defenderam lá que vai ser uma tendência à robotização, etc., como grande parte, e há uma discussão sobre isso, sobretudo no que diz respeito à atividade efetiva, né, do professor. Então, ou seja, a tecnologia, ela é indiscutível, não tem como fugir dela, assim como também o ensino à distância não tem como fugir. Agora é como aprimorar para principalmente chegar no principal foco, né, que realmente é o aluno. Né? Outra coisa interessante foi perguntado para o presidente quem já utiliza a inteligência artificial. Né? E até o Pedro achou interessantíssimo, tem um percentual altíssimo. Ou seja, 86% dos presentes ali já utilizam, têm um acesso à inteligência artificial. Então, isso demonstra, obviamente, que alguma tendência existirá em relação a isso. Né? E ele fez 4 propostas no final da palestra dele, em que a primeira é de promover a inovação e elevar os seus resultados, né? A segunda é ter uma curadoria em relação à inteligência artificial, né? Consolidar os esforços internacionais e falou uma das coisas que tem muito impacto no Brasil, né? As relações de trabalho são extremamente ainda regulamentadas, né? Que é, primeiro, da capacitação dos docentes e, segundo, como definir a relação contratual com o docente. Então, são 4 propostas que ele colocou. Depois, o Ulisses Teixeira também fez uma apresentação muito interessante. Eu até disse na minha fala, quando estava junto com a Helena Sampaio, secretária de Regulação, com tanto GT, eu achei que o pessoal não estava se aprofundando numa série de temas, e aí o Ulisses traz à tona uma série de coisas que estão discutindo e
que tem grande importância pelo momento que se vive, né? A lei dos sinais tem 19 anos e precisa ser revisitada, efetivamente. Com a pandemia, obviamente que o ensino à distância, o ensino virtual, o uso de tecnologia, tudo isso é, se fortaleceu demais, né? Então, o que se percebe na fala dele é que eles estão revisitando e revendo os instrumentos de avaliação, colocou muito o resgate dos sinais no que diz respeito a avaliar, considerando a missão de cada um, né? E a clareza que tem que ter em relação ao aluno, sobre a expectativa do que é importante efetivamente para o aluno, baseado nas características e missões de cada instituição, né? É, colocou da necessidade de ter novos indicadores. Os indicadores que existem hoje são ainda pequenos e uma série deles podem ser incorporados em relação a isso, né? Mas colocou 3 pontos que é um ponto de preocupação. É, praticamente a extensão, os egressos e a comissão própria de avaliação e resultado, ela não é quase que considerada para efeito de indicadores. Bom, ou seja, essa é uma questão que, inclusive, no caso da autoavaliação, tem sido muito prestigiada pelo SEMESP, com a criação de uma rede específica para isso, em que várias instituições estão envolvidas. E é realmente importante, né? Porque a CPA ela traduz na realidade aquilo que a instituição é, com as suas fortalezas, com suas deficiências, mas também com os avanços que tem que ter em face das deficiências que tem e aprimorando aquilo que tem de melhor. Eu, particularmente, sempre defendo que a CPA tem que ter uma publicização grande entre os alunos, etc., para conhecer efetivamente o que tem nas suas fraquezas, nas suas potencialidades para poder enfrentar. O egresso, então, nem se fala, porque o egresso é a entrega de todo um período letivo que se conclui, o egresso vai para o mercado de trabalho, ou não, enfim, mas é evidente que precisa saber o que está sendo entregue. E, ao mesmo tempo, o egresso é uma fonte importante para a instituição, porque ele poderá continuar e deve continuar, e a escola tem que promover sua continuidade nos diversos programas de pós-graduação que tem, né? E a extensão, da mesma forma, que ainda não está muito bem avaliada, né? A curricularização da extensão demorou muito a ser implantada, mas esses 3 itens que ele coloca que ainda não está sendo implantado, eu não tenho dúvida que isso é uma grande necessidade realmente de se fazer, né? Por outro lado, depois a fala das séries, com a Helena Sampaio, eu até fiz um questionamento inicial na minha fala, dizendo o seguinte: nós estamos falando de tudo isso, mas há um enorme fosso existente, né, indiscutivelmente, entre alunos da escola pública e da escola privada, que foi acentuado isso com a pandemia. Então, como esses alunos serão recebidos, né? Às vezes, e é óbvio que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está aí, mas de que forma ela pode ser aproveitada e, ao mesmo tempo, qual é a condição do aproveitamento do aluno pelas condições de falta, até muitas vezes, de coisas básicas, né? Desde um link bom até um computador bom enfim. Então, essa é a questão. E aí a secretária ela colocou algumas questões que me parece que passa a ser uma tendência. Primeiro, ela fez uma crítica muito grande, né, na portaria 2117, que trata dos 40%, pela imprecisão, imprecisão normativa, efetivamente, né? Indicando que, na realidade, a utilização da tecnologia ela é exclusiva em relação ao ensino à distância. E, de fato, não é. O presencial ele também tem essa condição, ele também se utiliza em relação a isso. Então, fez uma crítica assim em relação à quantidade de alunos por tutor, números
grandes, etc. Então, se vê que há um questionamento sobre isso. Fez falou sobre os túmulos, né, como assim como o INEP, e realmente ampliação da oferta do ensino à distância, mas defendeu a continuidade das modalidades. Eu, particularmente, ainda questionei essa, essa dicotomia existente, ela só cria confusão, e ela mesma apontou a quantidade de denúncias que tem, problemas com relação às 500 exagerando, né, nomenclaturas existentes em relação a isso. Né? E, ao mesmo tempo, quando disse sobre o hibridismo, o parecer que tem no Conselho Nacional de Educação, não houve um posicionamento no que diz respeito à homologação ou não. Né? Então, em resumo, a gente observa que, primeiro, haverá mudança em relação aos instrumentos de avaliação. Segundo, novos indicadores virão, ao que tudo indica, por tudo aquilo que foi falado. Vai ter uma reanálise, ou revisitar, né, na verdade, os sinais sob a ótica, isso o Ulisses falou, da importância da missão, em função da missão, o que cobrar, o que avaliar da instituição, que sempre foi uma reclamação, inclusive, do segmento, né? Ser todo mundo tratado praticamente de forma igual, as instituições com realidades, com missões diferentes, com a sua regionalidade. Então, essa é uma questão. E, por outro lado, me parece que há uma tendência, foi dito isso, o marco regulatório, relativamente a 2017, né? Decreto 9235, decreto 9570, e claramente disse que está sendo reanalisado toda essa questão, e acho que, inclusive, os GTs serviram para subsidiar isso, acredito. Ao mesmo tempo, tem um questionamento do Tribunal de Contas sobre o processo de avaliação e supervisão no ensino à distância. Então, me parece que teremos aí, não sei se é a curto prazo, mas talvez a médio, mais para o final do ano, como sempre acontece, sempre tem um presente de Natal para as instituições de ensino, né? Que venha a ocorrer algumas mudanças. Então, percebo essas tendências, pelo menos daquilo que foi falado na palestra e foi debatido na palestra. Esses materiais todos, com certeza, serão divulgados, as exposições, né, dos que participaram lá, vai ser divulgado os documentos e tal, e acho que é um documento interessante para que as instituições façam as suas avaliações a respeito, inclusive, das pesquisas que foram colocadas. Uma coisa também, só para terminar, que me chamou a atenção, foi o quadro das avaliações das instituições de curso, onde se demonstrou que praticamente nota 1 e 2 são pouquíssimas, quando o resto é nota 3, 4 e 5, o que tende ao meu modo de ver, de se verificar que, bom, o básico já foi feito, já tem alguma coisa tem que ser considerada mais a partir de agora, como a questão da inovação e tudo mais, né? Então, muito obrigado. Eu superei um pouquinho os 10 minutos, mas porque o tema é muito rico. Muito obrigado.